Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vos trago um problema bem simples, porém bastante engenhoso, do livro 200 mais 200 desafiantes, mais 200 problemas desafiantes em física. Isso. Estava tentando traduzir do inglês. Eu vou deixar o nome desse livro na descrição, caso vocês queiram procurar por mais problemas como esse. Mas vamos direto atacar o problema aqui, tá? Trocando em miúdos o que esse enunciado quer dizer, o problema é o seguinte. Eu tenho um tubo e uma espira, tá? Esse tubo passa pelo centro dessa espira. E eu vou jogar um ímã, tá? Que tem um certo momento magnético. E eu quero saber, por exemplo, qual a carga, né, que vai fluir por essa espira. Beleza? É um problema simples aí e vamos pensar aqui, né? Primeiro vamos entender, né? Vamos modular esse problema fisicamente. Fisicamente, o que acontece? Eu tenho um ímã, né? Então eu tenho linhas de campo, né? Que saem por ele e entram nele de volta. E conforme esse ímã vai caindo, né? Essas linhas de campo, né, vão começar a tocar, né? Vão começar a interagir com uma espira, né? Só que ele continua descendo. Se ele continua descendo, eu vou ter uma variação de campo magnético, né, uma variação de fluxo magnético na minha espira. Essa variação de fluxo vai gerar uma corrente, né? E a corrente nada mais é do que carga em movimento. A gente está perguntando qual é a carga que vai fluir por essa espira, né? Então, repara que a gente está em busca, né, da carga máxima, né? Por quê? Porque aqui, por exemplo, aqui, quando o ímã chegar aqui, está fluindo um pouquinho de carga aqui. Quando o ímã chegar no centro, por exemplo, toda a carga que era para fluir está fluindo, né? Eu estou induzindo a minha máxima corrente possível. Então, a gente está em uma questão clássica de eletromagnetismo. Então, vamos começar, né, obviamente, procurando expressões para o nosso fluxo magnético, derivar, achar a força eletromotriz e por aí vai. Então, vamos lá. Então, já vamos começando a escrever as equações. Vamos lá. Na minha espira, eu vou ter o quê? Eu vou ter que dφ dt é igual a minha força eletromotriz induzida. Eu não vou colocar o sinal negativo aqui, porque esse sinal negativo só serve para mostrar, né, que o sinal da corrente que está fluindo aqui é uma corrente que flui para contrabalancear a variação de fluxo magnético que ela sofre, né? A gente sabe que na natureza a bombina não gosta de variações de fluxo, né? Então a corrente que vai passar aqui, né, serve para se opor à variação de fluxo magnético. Então tá. Então eu vou considerar aqui que tem uma resistência ômica nessa espira e eu vou dizer que a minha força eletromotriz vai ser simplesmente RI. Só que I nada mais é do que a variação de carga no tempo, né? Então vamos escrever isso daqui como sendo dQ/dt. E aqui vai vir uma jogada muito simples, por sinal, que vai facilitar muito o nosso problema, certo? Perceba o que aconteça quando eu jogar esse termo aqui subtraindo para o outro lado, né? Eu vou ter dφ dt menos R dQ/dt. A gente sabe do cálculo que a soma das derivadas é a derivada da soma, né? Então, vocês concordam que eu posso escrever isso daqui simplesmente dessa maneira? Opa. Não é isso? Só estou dizendo que a soma das derivadas é a derivada da soma. E aqui a gente vai observar algo mais interessante ainda, né? Por quê? Eu estou derivando um termo e a derivada desse termo é zero. O que significa isso, né? Significa que a taxa de variação desse termo no tempo é nula. Ou seja, conforme o tempo vai passando, essa quantidade aqui não muda de valor, né? Então esse termo daqui, galera,
esse termo daqui, ele é uma constante. Chamar essa constante de C, por exemplo. Então, eu posso escrever isso daqui, ó, que φ, né, que é uma função do tempo, menos R, que é a nossa carga, que também vai ser uma função do tempo. Isso daqui vai ser igual a uma constante C. Beleza? Só que vamos misturar essa constante, né? Vamos considerar o nosso momento inicial. No momento inicial, eu estou largando esse ímã aqui, né? Repara que no instante inicial, né, o ímã está distante, né, o suficiente dessa espira, de maneira tal que as linhas de campo do meu ímã ainda não estão interagindo com a minha espira, né? Então eu posso simplesmente dizer que o meu fluxo magnético na minha espira no instante inicial é zero. Beleza? E obviamente, por consequência, a minha carga, né, que vai estar fluindo aqui, também é zero. Para que a minha constante satisfaça as condições iniciais do meu problema, ela tem que ser zero. Porque no instante inicial, tanto o meu fluxo é zero, quanto minha carga é zero. Então a minha constante, para satisfazer a igualdade aqui, também tem que ser zero, né? Portanto, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever, né, aqui vai ser zero, né? Só vou passar esse RQ para o outro lado e dividir todo mundo por Q. Então eu vou dizer que Q, né, é igual a φ sobre R. Beleza. Para eu saber a carga máxima que vai fluir pela minha espira, né? Para eu saber a carga máxima que vai fluir pela minha espira, basta que eu saiba o valor do meu fluxo máximo nessa espira. E, obviamente, esse fluxo máximo ele vai ocorrer quando o meu ímã ele estiver passando exatamente pelo centro da espira, né? Quando o meu ímã e a minha espira eles forem coplanares, certo? E agora que vem um problema, né? Como é que eu vou calcular isso daqui, né? Porque repara que eu tenho um problema em que eu tenho um corpo, né, que está gerando campo magnético, que vai passar, né, por outro corpo e vai induzir fluxo magnético, né? Isso está gerando aqui, está gerando uma indutância mútua, né? Eu tenho um corpo que vai induzir outra coisa no outro, não é isso? Então seria bom se eu tivesse uma relação entre a indutância mútua desses dois corpos, né? Porque se eu tivesse, né, eu poderia, quem sabe, calcular o fluxo magnético na minha espira, né? Então vamos modelar esse problema de maneira a simplificar as contas. Vamos lá. Imagina que eu tenho um observador aqui em cima, né? E quando o meu ímã estiver passando aqui pelo plano da espira, eu vou ter uma configuração mais ou menos assim. Vê se não é isso. Aqui vai ser a nossa espira. E aqui, por exemplo, vai ser o nosso ímã, por exemplo. Beleza. Eu estou vendo que uma das maneiras de eu modelar esse problema é eu considerando esse ímã como se fosse uma bem pequenininha, né, certo? Uma espira pequena, certo? Por quê? Porque se eu considerar, por exemplo, que esse ímã é uma espira pequena de raio R0, eu caio em um problema bastante conhecido já do eletromagnetismo, que é calcular a indutância mútua entre duas espiras coplanares e concêntricas, não é isso? E repara que se eu calcular o fluxo, né, o fluxo dessa espira de azul aqui, nessa configuração, eu estou calculando o fluxo, né, de quando o ímã está passando pelo centro da minha espira e, por consequência, eu vou conseguir calcular a minha carga, né? Então, o nosso problema ele foi reduzido a descobrir, né, qual é a indutância mútua dessa configuração e depois descobrir, né, o fluxo de campo na minha espira externa. Então, vamos lá, né? O que eu sei? Eu sei que a indutância
a indutância da espira verde para a espira azul é a mesma indutância da espira de azul para a espira em verde, né? A gente sabe que não importa. Isso pode facilitar nossos cálculos, né? Por quê? Vamos imaginar que pela espira externa, né, passa uma corrente I, por exemplo. Passa uma corrente I aqui. Beleza? Essa corrente vai gerar um campo magnético aqui no centro. Beleza. Só que eu tenho outra espira aqui no centro, né? Então esse campo magnético ele pode ser bastante difícil de calcular, ele pode ser não uniforme, né? Pode ser estranho, né? Então aqui vamos fazer uma outra aproximação. Vamos considerar que o raio da nossa espira menor, ele é muito menor que o raio da nossa espira maior, né? Que a nossa espira externa. E o que isso daqui implica, né? Isso daqui implica que o fluxo de campo, ou melhor, o campo magnético aqui no centro da espira, ele pode ser aproximadamente uniforme, né? Vai ser aproximadamente o campo gerado pela espira externa, né? Que eu vou calcular assim. Vou calcular assim, ó. Eu vou dizer que meu campo vai ser igual a μ0i dividido por 2 Rzinho, né? Isso daqui é simplesmente o cálculo de campo magnético no interior de uma espira. Então tá, beleza. De posse do campo, eu posso calcular, por exemplo, o fluxo magnético na minha espira de verde, né? Vai ser simplesmente φ0 vai ser igual a produto escalar, né, entre a área e entre o vetor área e o campo. Isso aqui vai dar π r0² vezes μ0i sobre 2Rzinho. E agora, para a gente achar, por exemplo, a nossa força eletromotriz, vamos derivar isso daqui no tempo, né? Repara que quando a gente deriva isso aqui no tempo, todo mundo aqui é constante. Essa é a nossa corrente, né? Você repara que a nossa corrente vai variar, né? Então, vamos escrever aqui que dφ dt isso daqui vai ser igual, por exemplo, a menos, né? Vou colocar o menos aqui só para ficar bonitinho com a definição. π r0² vezes μ0 dividido por 2Rzinho di dt. Né? Isso daqui, né, a gente escreve a força eletromotriz também dessa fórmula aqui, ó, menos m, que é a indutância mútua, di dt, né? Então daqui a gente pode tirar, né, que a nossa indutância mútua é simplesmente π r0² μ0 sobre 2R. Beleza. Tá, Thiago, então você fez tudo isso daqui, né? Essas duas passagens aqui, só para calcular a indutância mútua. Sim, meu pequeno gafanhoto. Porque agora que eu tenho a indutância mútua, eu posso calcular, né, o fluxo, né, magnético induzido que esse ímã vai induzir nessa espira quando ele está no centro, né? Quando ele está passando pelo centro da espira, né? Que é a mesma coisa de calcular o fluxo, né? A indução de fluxo magnético nessa configuração aqui, né? Entre duas espiras. Eu estou modelando o meu ímã, né? Como sendo aproximadamente uma pequena espirazinha, né? Então tá, vou dizer que meu fluxo, né? Na minha espira vai ser igual a minha indutância mútua, né, por exemplo, vezes a corrente, né, que vai passar aí pela espira. Só que eu posso abrir isso daqui. Isso daqui vai ser π
R0 quadrado, vezes, eu vou colocar o I aqui do ladinho do R0, tá? Vezes I, vezes μ0, dividido por 2R. Por que eu fiz isso daqui, né? Para ficar mais fácil de visualizar que isso daqui, né, é simplesmente a nossa definição de momento magnético, né? Isso daqui é simplesmente a nossa área, né, vezes a nossa corrente, né? Isso daqui é o nosso momento magnético. Daqui a gente vai tirar, então, que o nosso fluxo máximo, porque é a configuração em que o ímã e a espira, eles são coplanares, tá? É igual a mzinho, μ0 sobre 2Rzinho. E dessa forma a gente finaliza nosso problema, né? Porque a gente quer a nossa carga máxima. Basta dividir esse fluxo máximo pela nossa resistência, né? E a gente chega que a nossa carga, né, que ele pediu no problema, é simplesmente μ0, que multiplica mzinho, dividido por 2 Rzão, Rzinho, tá? Esse aqui é o nosso problema, tá? Essa aqui é a resposta. Basicamente, a ideia desse problema é você aprender a modular, tá? Modular problemas físicos, procurar uma geometria legal, tá? Nesse caso daqui, a gente resolveu modelar o nosso ímã com, por exemplo, uma espira, né? Por quê? Porque vai facilitar muitos cálculos, né? Uma aproximação certamente grosseira para nossa geometria, né? Mas que, através de algum trabalhinho algébrico, né, a gente consegue chegar nessa ideia, né, de reduzir o nosso problema físico para um problema teórico muito mais simples, né, de você calcular a indutância mútua entre duas espiras, né? E dessa forma você acha uma saída um tanto quanto fácil para o problema. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Se você não sabe o que é indutância ou indutância mútua, variação de fluxo magnético, deixa aí, eu posso, quem sabe, fazer uma aula sobre isso. Mas esse foi o nosso problema de hoje. Abraços, fiquem bem e até a próxima.